A Bíblia inicia sua narrativa com um lugar extraordinário, o Jardim do Éden, um local descrito como um paraíso terrestre. Basicamente, um paraíso perdido com 4 rios misteriosos, uma terra que a Bíblia descreve, mas que ninguém consegue encontrar. E aí que vem a questão: será que o Éden é realmente um lugar físico? Ele foi realmente um lugar físico ou simplesmente uma alegoria criada pelos escritores judeus? Será que o Éden é apenas um mito ou a ciência está prestes a revelar uma verdade escondida há anos? Para muitos, esse relato de Gênesis 2 é apenas um mito poético, principalmente pela maneira como é escrito o relato bíblico. Mas e se as escrituras, na verdade, estiverem descrevendo um local histórico? Um local histórico cujos vestígios podem ser sim localizados e sim podem ser rastreados. E é disso que eu quero falar com você hoje nesse vídeo, porque a resposta para isso pode estar justamente nas areias do Golfo Pérsico, e é isso que você vai ver comigo agora. Por isso, fique comigo até o final, porque hoje, nesse vídeo, você vai descobrir como a tecnologia de satélites, a arqueologia revolucionária e o livro de Gênesis se unem para provar que o Éden não só existiu, como seu rastro está diante dos nossos olhos. A descrição do Éden em Gênesis 2 é bastante intrigante e, de fato, contém muitos detalhes que desafiam a nossa compreensão moderna. O texto bíblico, por exemplo, fala de uma terra exuberante, um verdadeiro oásis em uma região que hoje é um vasto deserto. E, curiosamente, o Jardim do Éden era regado por uma névoa que subia do solo, eliminando assim a necessidade de chuva. Como entender algo desse tipo? Como compreender uma descrição dessa e achar que isso aconteceu na realidade? Observe, Gênesis 2 descreve 4 rios fluindo do Éden: Tigre, Eufrates, Pison e Gion. E por séculos, diversos críticos usaram esses nomes justamente para atacar a Bíblia. Isso porque 2 desses rios realmente existem. Mas e os outros 2? Nunca ninguém soube desses rios, nunca ninguém encontrou, nunca se ouviu falar desses rios, a não ser no relato bíblico. Então a Bíblia é um mito? O relato do Éden é um mito, uma mentira inventada pela Bíblia? Veja, o texto sagrado realmente menciona esses 4 rios: Tigre, Eufrates, Pison e Gion. Enquanto os primeiros 2 são conhecidos, os críticos então questionam a existência dos outros. Porém, esses outros 2, Pison e Gion, apesar de parecerem ter desaparecido da história, nós talvez possamos encontrá-los ainda. Eles parecem realmente ser misteriosos. Mas fica comigo até o final, porque a tecnologia moderna revela surpresas extraordinárias. Isso porque, e se o problema não for o texto, e sim o local onde nós estamos procurando? Digo isso porque há 12 mil anos atrás, o Golfo Pérsico era basicamente um vale fértil. O rio Tigre e Eufrates corriam juntos, mas algo aconteceu que mudou tudo. Houve essa separação e hoje esses locais são completamente diferentes do que eram naquele tempo. E aqui é que entra a ciência. Graças às imagens de satélite e da tecnologia de radar, os cientistas descobriram que há milhares de anos a geografia da região era completamente diferente. E isso sim pode ser a chave para desvendar o mistério do Éden. Isso porque a Terra não é estática, ela está em constante mudança. Há 15 mil anos o planeta era bem diferente. As calotas polares continham muito mais água congelada e grandes áreas de terra que hoje estão submersas eram completamente habitáveis. E uma dessas áreas é justamente o Golfo Pérsico, onde o Tigre e o Eufrates correm hoje. No entanto, há milhares de anos a geografia da região era completamente diferente. E por isso eu quero te convidar a emergir comigo e você caminhar comigo até o final para a gente analisar cada um desses rios e descobrir a localização exata de onde parece ter sido o Éden. Veja, o rio Tigre e o Eufrates no período antes do dilúvio, e aqui sim eu estou assumindo que o dilúvio existiu. E estudos geológicos revelam que há 12 mil anos o Golfo Pérsico era um vale fértil, onde esses rios então convergiam em um único curso da água, exatamente antes do derretimento das calotas polares, que eu, como muitos cientistas, associam ao dilúvio global de Gênesis 6 a 9. Isso inclusive explicaria o dilúvio, e o dilúvio sim explicaria o motivo dessa mudança tão grande na geografia da região. E isso mostra que o relato bíblico parece ser bastante minucioso e bastante preciso em tudo que ele afirma. Agora, sobre o rio Pison, nós temos algo interessante. Diversas imagens de satélite modernas revelam que o Tigre e o Eufrates já foram conectados, formando um grande rio que fluía por uma terra fértil no fundo do Golfo Pérsico. Além disso, mostra que outros rios menores, como o Ad-Batim, também desaguavam nessa região. E, curiosamente, essa era a área conhecida como Avala, e era justamente rica em ouro, especialmente na região de Mad Arab. E essas descobertas coincidem exatamente com a descrição bíblica do rio Pison, que é descrito como um rio que fluía por uma terra de grande riqueza.
Em 1994, o ônibus espacial Discovery usou radares para penetrar o deserto da Arábia. E o que eles encontraram foi algo interessante. Eles encontraram um rio extinto localizado exatamente onde a Bíblia descreve que estaria o rio Pison. E mais profundo que isso, eles encontraram em suas margens ouro puro, exatamente como a Bíblia descreve a terra de Havilá em Gênesis 2:11. Coincidência isso? Ou é a prova de que alguém de fato esteve lá? Porque o relato da Bíblia corrobora justamente com o que foi encontrado, a localização do rio Pison. Percebe aqui o ponto? Imagens de radar do ônibus espacial, como aponta o Dr. Farouk El-Bas, da Universidade de Boston, identificaram um antigo leito fluvial sob as areias da Arábia Saudita, justamente alinhado com a descrição do rio Pison que a Bíblia traz. E essa região, chamada Mad Adahab, é historicamente rica em ouro, exatamente como o relato bíblico de Gênesis 2:11 descreve. O que mais uma vez mostra que o relato bíblico é bastante preciso, bastante minucioso e assertivo em cada um desses detalhes. Então, dos 4 rios, 2 eram conhecidos, 2 desconhecidos. Parece que não. Agora temos 3 rios bastante conhecidos e bastante concordantes com o relato bíblico. Mas falta ainda saber sobre o rio Gion. O rio Gion então seria um rio fantasma que nunca existiu? Veja só, o rio Gion ele é descrito como fluindo ao redor da terra de Cush, tradicionalmente associado à Etiópia. Mas isso se torna um problema justamente porque não há evidência alguma de que existia um rio que ligasse a Turquia à Etiópia. Da mesma forma que não existia registros de que o rio Tigre e o Eufrates já tinham sido um único rio que se dividiam em 2, o que a gente já mostrou que agora existe. E essas aparentes inconsistências levaram muitos estudiosos a considerar o Éden como um lugar mítico, como simplesmente uma poesia, como um mito, como se fosse simplesmente uma criação literária de autores bíblicos. Mas e se o problema não estiver na descrição do Éden, e sim na forma como nós temos interpretado e procurado por esse rio? Percebe aqui o ponto? E aqui vem um detalhe interessante, isso porque o hebraico original traz uma pista oculta que alguns estudiosos têm trazido à tona. Talvez o nome não seja Cush, e sim Cacho. E aqui está a prova disso. Isso porque diversos tradutores debatem se a palavra escrita no original seria Cush, referente ali à Etiópia, ou Cachu, ou Cacho, uma região próxima ao Irã. E nós temos uma evidência muito grande de que realmente a tradução correta seria Cacho. Então esse rio não seria na Etiópia, e sim numa região próxima ao Irã. E nós temos evidências científicas que comprovam isso. Dados de satélite, por exemplo, mostram que existia um rio extinto que contornava as montanhas de Zagros, antigo território de Cacho. E isso ecoa exatamente e corrobora com o relato de Gênesis 2:13. Percebe aqui o ponto? A ciência sim confirma. O Éden existiu. O Dr. Kenneth Kitchen, um dos maiores especialistas em Antigo Oriente, revela e argumenta que a palavra hebraica original pode sim se referir a uma região do oeste do Irã e não à Etiópia. Nesse caso, então, Cacho é a tradução correta e Cacho corrobora exatamente com a descrição feita na Bíblia. Ou seja, nós erramos um mapa, mas a Bíblia nunca errou. Pelo contrário, ela foi extremamente precisa em cada detalhe descrito. E a prova disso é que dados de satélite mostram um rio que envolvia as montanhas de Zagros, drenando justamente para o mesmo rio que os outros 3 mencionados no relato de Gênesis 2. Ou seja, a Bíblia relata esses 4 rios desaguando num rio só, e é exatamente isso que a gente consegue encontrar nesse caso. Portanto, localizamos os 4 rios descritos no Éden. É por isso que o Dr. James Hoffmeier, um renomado arqueólogo, ele afirma: as descrições de Gênesis são precisas para um contexto geológico antigo anterior a grandes catástrofes naturais. E essas catástrofes naturais incluem o dilúvio, que alterou radicalmente a topografia da Terra, e com isso sepultando o Éden sob camadas de sedimentos e de oceanos. Ele então está sugerindo que o rio Pison ele pode sim ser identificado com a ajuda da tecnologia de radar. Ele teria então fluído a leste das montanhas de Hijaz, na Arábia Saudita, antes de secar há milhares de anos. E da mesma forma, o rio Gion parece ter sido mal interpretado. E assim, graças à tecnologia moderna, nós podemos ver que em determinado momento da história, 4 rios convergiam para uma mesma região. E isso sugere que o Éden foi sim um local real, foi sim um local físico real que existiu. E embora sua localização exata, aqueles metros, aqueles centímetros, não possa ser encontrada, a gente sabe que ele aconteceu, que ele existiu, que foi naquela região. E a chave para entender o Éden, então, pode estar nessa interpretação mais cuidadosa do texto bíblico, em uma análise mais profunda das mudanças geológicas que ocorreram ao longo da história.
Mas você pode estar se perguntando, ok, mas se o Éden existiu, onde está ele agora? Por que nós não encontramos vestígios? Nós não deveríamos ter os vestígios dele? Mas isso não seria uma prova contra a existência do Éden, já que não se acham os vestígios dele ou de algo que lá existia? E veja, a ausência de evidência não significa evidência de ausência, é apenas ausência. Mas tem uma explicação clara e simples que eu já falei aqui. Ok, se o Éden era real, onde ele está? E a resposta está justamente no evento que apagou sua existência, o dilúvio de Noé, conforme registra em Gênesis 7:11, que diz que as fontes do abismo se romperam, um terremoto global que elevou os oceanos e soterrou continentes. E as provas estão aqui. Como exemplo, nós temos amostras geológicas do Golfo Pérsico com camadas de destruição súbita. Nós temos o depoimento do Dr. James Hoffmeyer, que diz que o Éden foi vítima de uma catástrofe que redesenhou a Terra. E a Bíblia já antecipou isso há 3.500 anos. O mesmo dilúvio que julgou a humanidade também apagou o Éden, mas não sem deixar vestígios. E o vestígio que ele deixou foi justamente o relato bíblico, que corresponde exatamente ao que a ciência diz. E isso então nos leva a uma pergunta final. Por que isso importa para a nossa fé? Isso importa porque mostra que a Bíblia não é uma alegoria. Ela narra eventos reais em lugares reais. Ela mostra que o dilúvio de Gênesis 6-9 explica justamente o desaparecimento do Éden. A mesma água que julgou a humanidade também soterrou o paraíso original. Como diz o teólogo John Walton, o Éden era o templo de Deus na Terra, e a sua destruição aponta para a necessidade de um novo Éden, Cristo, que restaura a nossa comunhão com o Criador. O Éden, então, não é só um lugar perdido, é o símbolo de tudo aquilo que nós buscamos: pureza, comunhão com Deus, vida sem dor. Mas o dilúvio provou que o pecado destrói até mesmo os locais mais sagrados. Porém, essa mesma Bíblia mostra que é um plano maior. Cristo, ele veio como um novo Éden. Ele veio como aquele que restaura o que o dilúvio levou. E a arqueologia está aqui para nos lembrar que se Deus cumpriu a sua palavra sobre o Éden, ele também vai cumprir a sua promessa sobre o futuro. E a pergunta que fica é: você está preparado para esse recomeço? A arqueologia não enterra a fé, pelo contrário, ela a resgata. Cada rio extinto e cada artefato novo descoberto aponta e reforça uma grande verdade. O Éden foi um jardim físico, um local físico preparado por Deus, e a sua ausência hoje testemunha justamente as consequências do pecado e do juízo divino. Contudo, a Bíblia ainda mostra que há uma esperança. Assim como o dilúvio marcou um fim, ele também apontou para um recomeço. E o Novo Testamento nos revela que o verdadeiro Éden será restaurado, que será no relato de Apocalipse 22, de novos céus e nova terra. E é nisso que está a nossa esperança. O Éden não é um mito, ele é um convite, ele é um lembrete de que a nossa história tem um autor e que esse autor está desenvolvendo essa história e desenrolando ela até o final. Por isso, se esse vídeo mudou sua perspectiva, se ele te ajudou de alguma forma, se inscreva aqui no canal e compartilhe esse vídeo para as pessoas, para que mais pessoas possam ter acesso a isso, e comentem: o Éden é real. É isso aí, até a próxima, onde a fé e a ciência se encontram.